A frequência espiritual da 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 riqueza. Napoleon Hill explicou isso. Riqueza. Napoleon Hill explicou isso. Riqueza. Napoleon Hill explicou isso. Riqueza. Já parou para pensar porque algumas pessoas 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 já parecem atrair dinheiro, oportunidades, parecem atrair dinheiro, oportunidades e prosperidade quase como um ímã, enquanto outras e prosperidade quase como um ímã. Enquanto outras e prosperidade quase como um ímã, enquanto outras e prosperidade vivem em uma luta constante, mesmo trabalhando duro todos vivem em uma luta constante, mesmo trabalhando duro todos vivem em uma luta constante, mesmo trabalhando duro todos vivem em uma luta constante, mesmo trabalhando duro todos vivem em uma luta constante, mesmo trabalhando duro todos vivem em uma luta constante, mesmo trabalhando duro todos vivem em uma luta constante, mesmo trabalhando duro todos vivem os dias. Será que existe algo invisível, uma força que conecta a mente humana com a abundância? Nos dias. Será que existe algo invisível, uma força que conecta a mente humana com a abundância? Nos dias. Será que existe algo invisível? Napoleon Hill, autor do clássico Pense e Enriqueça, afirmou que existe sim, e chamou isso de a frequência espiritual da riqueza. Mas o que exatamente significa? Napoleon Hill, autor do clássico Pense e Enriqueça, afirmou que existe sim, e chamou essa frequência. Estamos falando de algo místico, inalcançável, ou de uma ciência mental e espiritual que todos nós podemos usar. Imagine que sua mente é como uma estação de rádio, constantemente emitindo ondas que vibram no universo. A pergunta é, em qual estação você está sintonizado? Porque se você está vibrando em medo, dúvida e escassez, está enviando um sinal de pobreza. Mas se você está vibrando em fé, confiança e visão, está enviando o sinal da prosperidade. Hill nos ensinou que a riqueza começa na mente, mas só se manifesta no mundo físico quando está alinhada a essa frequência espiritual. E é sobre isso que você vai descobrir hoje. Como mudar sua frequência, como alinhar sua mente com as leis universais e como despertar o poder que já existe dentro de você para atrair prosperidade ilimitada. Antes de seguir, já aproveita para se inscrever no canal, porque aqui você encontra conteúdos que não apenas inspiram, mas podem transformar completamente a forma como você vê o dinheiro, a fé e a vida. Agora, vamos juntos mergulhar nessa verdade que Napoleon Hill deixou registrada para os que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. A mente como transmissor espiritual, Napoleon Hill, dizia que pensamentos são coisas. Essa frase tão simples carrega um peso gigantesco, porque se os pensamentos são coisas, significa que eles não ficam apenas dentro da sua mente, mas se projetam para fora, criando campos de energia que moldam sua realidade. É como se cada ideia que você nutre fosse uma semente plantada no campo invisível do universo, aguardando condições certas para florescer. Mas aqui está a chave. Nem toda semente germina e nem todo pensamento prospera. Só os pensamentos carregados de emoção intensa, de fé, entusiasmo, amor, desejo ardente, é que vibram na frequência da riqueza. É exatamente aí que entra o conceito de frequência espiritual. Pense no rádio novamente. Se você quer ouvir uma estação que transmite música clássica, mas continua sintonizado em uma estação de rock, nunca vai ouvir a sinfonia. Da mesma forma, se você deseja prosperidade, mas permanece sintonizado na escassez, nunca vai acessar a abundância.
Hill ensinava que a mente humana é como um transmissor de rádio. Quando você pensa com intensidade, você emite ondas. Quando você acredita, você amplia o sinal. Quando você age, você cria a sintonia perfeita. A Bíblia confirma isso ao dizer: assim como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Ou seja, não é apenas o que você deseja intelectualmente, mas o que você realmente sente e acredita no íntimo. A frequência espiritual da riqueza é exatamente essa harmonia entre desejo, fé e ação. É quando sua mente consciente e seu subconsciente concordam e juntos enviam um sinal claro para o universo. Muitos, porém, falham nesse ponto. Eles dizem: quero ser rico, mas lá no fundo acreditam que não merecem, que o dinheiro é sujo, que é difícil demais. Esse conflito interno quebra a sintonia, como um rádio com chiado, e o resultado é frustração, esforço sem retorno e uma vida de repetições negativas. Mas a boa notícia é que essa sintonia pode ser ajustada. Hill nos ensinou que existe um processo para reprogramar a mente, alimentar-se de pensamentos de abundância, cercar-se de pessoas que também vibram nessa frequência, usar a repetição de afirmações positivas e a visualização criativa como formas de reforçar esse sinal. Ele dizia que a fé é a emoção mais poderosa, porque conecta o homem ao infinito. Quando você acredita com intensidade, você ativa forças invisíveis que trabalham a seu favor. A fé transforma uma ideia em um decreto espiritual, e um decreto espiritual inevitavelmente se materializa no tempo certo. Agora eu te pergunto, você já percebeu que quando está inspirado, cheio de confiança e entusiasmo, parece que tudo começa a dar certo? Negócios aparecem, pessoas ajudam, portas se abrem. O decreto espiritual inevitavelmente se materializa no tempo certo. Agora eu te pergunto, mas quando você está em medo e dúvida, tudo trava. Isso não é coincidência, é a frequência em ação. Você está sempre transmitindo e recebendo sinais, e sua vida é o reflexo dessa sintonia. No meio dessa reflexão, eu quero que você comente aqui embaixo. Você já viveu uma situação em que apenas mudando sua atitude mental, tudo ao redor começou a mudar? Compartilhe, porque sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão buscando essa mesma sintonia. E lembre-se, mudar a frequência não é um processo mágico de um dia para o outro, mas é um treino diário. Assim como uma estação de rádio precisa de ajustes finos para pegar o som limpo, sua mente precisa de prática constante para permanecer alinhada com a abundância. É nesse ponto que inspirar outras pessoas que estão buscando essa mesma sintonia. E lembre-se, mudar a frequência não é um processo que muitos desistem, mas é justamente aí que os vencedores se destacam. A energia oculta por trás do desejo, Napoleon Hill afirmava que todo sucesso começa com um desejo ardente. Não é um simples querer, não é um seria bom se eu tivesse, mas uma fome tão intensa que queima no coração, transformando-se em obsessão positiva. Essa energia do desejo é o primeiro passo para sintonizar-se com a frequência espiritual da riqueza, porque o desejo é a faísca que acende o motor da fé. Sem desejo, não há movimento. Sem desejo, não há vibração. O universo responde à intensidade com que você deseja algo. Se o desejo é fraco, o sinal emitido é fraco. Se o desejo é ardente, o sinal é forte o bastante para atravessar barreiras. Imagine alguém que deseja riqueza, mas passa o dia reclamando, acreditando que nada muda, que a vida é injusta. Esse desejo não tem força espiritual, é apenas um lamento vazio. Agora imagine alguém que deseja prosperar com toda a sua alma, visualiza todos os dias sua vida transformada, sente gratidão antecipada como se já fosse real, e ainda age com disciplina para materializar esse desejo.
Essa pessoa está conectada à frequência espiritual da riqueza. E é apenas questão de tempo para a realidade responder. Eu ensinava que o desejo precisa ser transformado em um plano definido, porque não basta querer ser rico, é preciso definir quanto, quando, como e por quê. Essa clareza é o que dá forma ao pensamento. A mente humana, quando trabalha com imagens nítidas e objetivos claros, cria uma corrente elétrica espiritual capaz de atrair os recursos necessários. Isso não significa que você terá todas as respostas imediatamente, mas que os caminhos vão se abrir conforme sua fé e seu movimento. É como caminhar em uma estrada escura. Você não vê o caminho todo, mas o farol do carro ilumina os próximos metros. A cada passo, novos trechos se revelam. Assim, funciona o desejo alinhado à fé. Ele ilumina a jornada à medida que você avança. E aqui está uma revelação poderosa. O desejo é energia espiritual, mas ele precisa ser purificado. Muitos desejam riqueza por inveja, por orgulho ou por medo de serem pobres. Esse tipo de desejo vibra em frequências baixas e gera resultados limitados ou até destrutivos. O verdadeiro desejo transformador é aquele que nasce do propósito, do desejo de crescer para servir, de prosperar para expandir não apenas sua vida, mas também a vida daqueles que cruzam o seu caminho. É por isso que Hill dizia que o dinheiro, quando guiado por propósito, se torna uma força divina, mas quando guiado apenas por ego, se torna uma maldição. A frequência espiritual da riqueza não responde à cobiça vazia, mas à intenção pura. A Bíblia confirma isso em Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O que isso significa? Que o universo, Deus ou a inteligência infinita não responde a desejos egoístas que não têm propósito além da vaidade. A frequência espiritual é ativada quando seu desejo está alinhado com a verdade, com a criação e com o serviço. Por isso, pessoas que prosperam de maneira consistente são aquelas que transformam seu trabalho em uma missão. Elas veem o dinheiro como consequência natural de servir melhor, de entregar valor, de expandir a vida. Agora pense comigo. Qual é a verdadeira motivação por trás do seu desejo de enriquecer? Você deseja dinheiro apenas para comprar coisas e impressionar os outros, ou deseja porque entende que prosperidade é a linguagem de expansão da vida, que quanto mais você tem, mais pode contribuir, mais pode criar, mais pode deixar um legado? Essa reflexão é crucial, porque define se sua sintonia está pura ou distorcida. Desejo puro vibra alto, desejo egoísta vibra baixo. E lembre-se, o universo responde à frequência, não às palavras. Napoleon Hill também dizia que o desejo precisa ser fortalecido pela imaginação. O que é imaginação? É a oficina da mente, onde os planos são moldados antes de se tornarem realidade. É quando você fecha os olhos e vê, com todos os detalhes, aquilo que ainda não existe no mundo físico, mas já existe no mundo espiritual. Muitos riem da imaginação, mas Hill afirmava que ela é a ponte entre o invisível e o visível. Cada prédio, cada empresa, cada invenção, cada fortuna começou na imaginação de alguém. O desejo, quando alimentado pela imaginação, ganha forma, cor, som e movimento. E quanto mais vívida for essa imagem, mais forte será o sinal emitido pela sua mente. É nesse ponto que entra a prática da visualização criativa. Feche os olhos todos os dias e veja-se já vivendo a vida que deseja. Imagine os detalhes, a casa, o carro, as viagens, mas também a paz de espírito, a alegria de compartilhar, a sensação de vitória. Sinta como se já fosse real, porque o subconsciente não distingue entre o real e o imaginado. Ele apenas registra a emoção. E quando essa emoção é repetida diariamente, ela se transforma em crença, e a crença se transforma em realidade.
Aqui está um exercício prático que você pode fazer agora. Escolha um desejo específico, escreva-o em detalhes, feche os olhos e imagine-o como se já tivesse acontecido. Repita esse processo todos os dias, de manhã e à noite. Você estará afinando sua mente para a frequência espiritual da riqueza. Mas não pare aí. Associe essa visualização a um sentimento profundo de gratidão. Agradeça como se já tivesse recebido. Essa gratidão é o selo espiritual que confirma sua fé. Se você chegou até aqui, quero reforçar. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Escreva nos comentários qual é o desejo ardente que você vai transformar em plano definido a partir de hoje. Essa partilha fortalece a sua decisão e inspira outras pessoas a sintonizarem com a mesma frequência. Fé, o amplificador da frequência espiritual. Napoleon Hill afirmava que a fé é o estado de espírito essencial para transformar pensamento em poder criador. O desejo é a faísca, a imaginação é a oficina, mas a fé é o combustível que move essa engrenagem invisível até que o resultado apareça no plano físico. Fé não é esperar de braços cruzados. Fé é a certeza de que aquilo que você já viu em sua mente é real, mesmo que seus olhos ainda não enxerguem. É acreditar antes de ver. É confiar antes de receber. É caminhar sobre águas sem medo de afundar, porque você sabe que há uma mão invisível sustentando seus passos. Hill dizia que a fé pode ser desenvolvida através da repetição. Quando você repete frases, afirmações e imagens de prosperidade, está ensinando ao seu subconsciente uma nova linguagem. O subconsciente é como um terreno fértil. Aquilo que você planta repetidamente nele, cedo ou tarde germina. Se você planta medo, insegurança e dúvida, colherá pobreza e frustração. Mas se você planta confiança, coragem e convicção, colherá abundância. Isso não é superstição, é ciência espiritual aplicada à mente. A fé é o amplificador da frequência espiritual da riqueza, porque transforma um pensamento comum em uma ordem irresistível ao universo. A Bíblia confirma esse princípio em Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Observe como isso está diretamente ligado ao ensinamento de Hill. A fé não é uma esperança vaga, é convicção. Não é um pedido tímido, é uma declaração espiritual. Quando você declara internamente, eu sou próspero, eu sou digno, eu recebo abundância, mesmo sem ver nada ainda, você está emitindo a frequência da riqueza. E essa frequência começa a reorganizar circunstâncias, pessoas e oportunidades ao seu redor. Mas existe um inimigo sutil, a dúvida. Hill alertava que a dúvida é como ferrugem que corrói os alicerces da fé. É como tentar ouvir uma música enquanto várias rádios tocam ao mesmo tempo, gerando apenas ruído. A dúvida interrompe o sinal, cria atrasos, desvia o caminho. É por isso que muitas pessoas até desejam, até imaginam, mas não colhem resultados, porque vivem em um ciclo de fé pela manhã e dúvida à noite. Fé hoje, medo amanhã. É como plantar uma semente e depois cavar o solo todos os dias para ver se ela está crescendo. O resultado é que a semente nunca floresce. Para fortalecer a fé, Hill recomendava a prática das autoafirmações. Isso significa repetir diariamente frases que alinham sua mente à abundância. Mas não é repetir como um papagaio, é repetir com emoção, com convicção, até que cada célula do seu corpo sinta que aquilo já é verdade. Exemplos poderosos são: eu sou digno da prosperidade. O universo conspira a meu favor. Minha mente é uma fonte inesgotável de ideias e oportunidades. Essas frases, quando carregadas de emoção, reprogramam o subconsciente. Outro ponto essencial é o ambiente. A fé cresce em solo fértil.
Se você convive diariamente com pessoas negativas, que zombam dos seus sonhos, que só falam de crise e escassez, sua frequência é contaminada. Hill enfatizava a importância da aliança de mentes, o chamado mastermind, estar em contato com pessoas que pensam grande, que acreditam, que incentivam, que também vibram na frequência da prosperidade. Porque a energia coletiva multiplica a fé individual. É como carvão em brasa. Quando juntos se mantêm acesos, separados esfriam rapidamente. E aqui entra uma revelação. A fé não é apenas acreditar que você pode enriquecer, mas acreditar que já é rico espiritualmente, que a abundância já é sua herança, que Deus ou a inteligência infinita já depositou em você tudo o que precisa para prosperar. A fé não pede, agradece. A fé não implora, decreta. Quando você se coloca nesse estado mental, a frequência espiritual da riqueza é amplificada a um nível tão alto que a realidade não tem escolha, a não ser se ajustar. Agora, quero que você faça uma pausa e reflita. Em quais áreas da sua vida você tem permitido a dúvida corroer sua fé? Você tem acreditado com metade do coração e desconfiado com a outra metade? Se sim, saiba que esse é o ponto de bloqueio. Decida hoje remover a dúvida e substituí-la pela confiança plena. Escreva nos comentários: eu escolho a fé. Esse simples ato de declarar já é um passo para ajustar sua frequência. E não se esqueça, se esse conteúdo está despertando algo dentro de você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Quanto mais pessoas acessarem esse conhecimento, mais essa corrente de fé e prosperidade se fortalecerá. A fé é o que transforma desejo em realidade, pensamento em poder, invisível em visível. E quanto mais você a cultiva, mais alto é o volume do seu transmissor espiritual. O universo responde não ao que você pede em desespero, mas ao que você crê em convicção. O poder do subconsciente e a sintonia invisível. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente é o intermediário entre a mente consciente, onde você formula desejos e objetivos, e a inteligência infinita, onde estão todas as possibilidades. É como se o subconsciente fosse uma estação retransmissora. Ele pega os sinais que você emite pela consciência e os amplifica para o universo, trazendo de volta experiências equivalentes. Por isso, o que você pensa repetidamente, com emoção e crença, grava-se no subconsciente como uma ordem. A questão é, o que você tem gravado nele? Porque a maioria das pessoas alimenta o subconsciente com medo, escassez, notícias negativas, palavras de fracasso. E depois se espanta porque a vida não muda. O subconsciente não julga, não critica, não distingue certo de errado. Ele apenas executa. Se você diz a si mesmo, eu nunca consigo, eu não tenho sorte, é difícil enriquecer, seu subconsciente toma isso como decreto. Mas, se você declara, eu sou próspero, eu sou digno, eu recebo abundância todos os dias, ele também obedece. Hill dizia que o subconsciente é o campo onde o desejo, a fé e a imaginação se unem. É nele que você precisa plantar a imagem da sua prosperidade. E como se faz isso? Pela repetição diária de pensamentos carregados de emoção. Não é apenas falar, é sentir. Quando você repete uma frase com sentimento, quando visualiza uma cena com emoção, quando agradece de coração, o subconsciente registra essa vibração como verdade. E uma vez registrada, a frequência espiritual da riqueza começa a operar sem esforço, como uma lei natural. Pense em um ímã. Ele não escolhe o que atrair, ele atrai de acordo com sua polaridade. O subconsciente funciona da mesma forma. Ele atrai para sua vida aquilo que está em sua vibração dominante. Se sua mente está repleta de medo, você atrai situações que confirmam o medo. Se está repleta de abundância, você atrai oportunidades de prosperar. A grande questão é que muitos deixam sua frequência ser definida pelo ambiente externo.
Passam horas diante da televisão, absorvendo tragédias, vivem cercados de pessoas negativas, repetem frases de derrota e depois esperam que o subconsciente produza milagres. Mas ele só pode produzir o que foi plantado. A Bíblia já alertava em Gálatas 6:7. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O subconsciente é o solo. O pensamento é a semente. A emoção é a água. A colheita é inevitável. A única escolha que você tem é o que plantar. Por isso, Hill insistia na importância de escrever um propósito definido de vida e repetir esse propósito em voz alta, todos os dias, até que o subconsciente fosse impregnado. Porque quando a mente subconsciente acredita em algo, não existe força no mundo capaz de impedir sua realização. Um exemplo claro disso é como atletas de alto desempenho usam a visualização. Eles treinam não apenas o corpo, mas a mente. Antes da competição, visualizam cada movimento, cada detalhe, cada vitória. Isso programa o subconsciente para reagir de forma automática no momento real. Se isso funciona para o esporte, funciona para a riqueza. Você pode treinar sua mente para reagir à abundância da mesma forma. Mas atenção, o subconsciente responde mais à emoção do que às palavras. Se você repete "sou rico" com medo, ele grava o medo. Se você repete "sou próspero" com dúvida, ele grava a dúvida. Por isso, o segredo está em sentir. Visualize não apenas a imagem, mas também o sentimento de já possuir o que deseja. Imagine a alegria, a paz, a gratidão. Quanto mais real for a emoção, mais rápido o subconsciente aceita como verdade. Agora, quero que você reflita. Quais são as frases que você tem repetido inconscientemente? Quantas vezes por dia você diz a si mesmo que não consegue, que não é possível, que é difícil? Cada vez que você fala isso, está dando uma ordem ao seu subconsciente. Hoje é o dia de mudar o comando. A partir de agora, declare apenas aquilo que deseja ver florescer e faça isso com intensidade, até que se torne automático. Um exercício prático é este. Antes de dormir, quando sua mente está mais receptiva, repita afirmações de prosperidade em voz baixa, com emoção. Diga: eu sou um canal da abundância divina. Eu recebo riqueza em todas as formas. Eu agradeço porque tudo o que desejo já é meu. Repita até adormecer. Durante o sono, o subconsciente trabalhará nessas ideias e começará a reorganizar sua vida de acordo com elas. E lembre-se, a frequência espiritual da riqueza não é algo que você cria do nada. Ela já existe. Você apenas precisa sintonizar-se com ela. Assim como a frequência de rádio não precisa ser inventada, apenas captada, a abundância já está no ar. A questão é, você está ajustando sua antena ou está preso no ruído da escassez? Se esse conteúdo está clareando sua mente, curta este vídeo, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa reprogramar o subconsciente para a prosperidade. Quando mais pessoas sintonizarem nessa frequência, mais forte será a onda de abundância que se espalhará. A imaginação como ponte para o invisível. Napoleon Hill dizia que a imaginação é a oficina da mente. Tudo o que existe no mundo físico antes nasceu no invisível, no terreno fértil da imaginação humana. Um avião, um arranha-céu, uma fortuna, um império de negócios. Todos começaram como imagens na mente de alguém. A imaginação é a ponte que conecta o desejo ao subconsciente e o subconsciente ao universo. É através dela que damos forma às ideias, que visualizamos aquilo que ainda não é, mas que pode ser. Quando você utiliza sua imaginação de forma consciente, está construindo os modelos espirituais da sua riqueza. Hill distinguia dois tipos de imaginação, a sintética e a criadora.
A imaginação sintética é quando você reorganiza ideias já existentes, como um arquiteto que pega blocos de conhecimento e monta uma nova estrutura. A imaginação criadora, porém, é quando você acessa a inteligência infinita, captando ideias novas, originais, que parecem surgir do nada. É nesse estado criador que muitas vezes a solução para enriquecer aparece, a ideia de negócio surge, a oportunidade inesperada se revela. Mas essa imaginação criadora só é ativada quando você está em alta frequência espiritual, quando sua mente está livre de medo e aberta à fé. Pense em grandes inventores como Thomas Edison. Ele falava que suas ideias vinham como flashes, como se fossem enviadas de uma fonte superior. Napoleon Hill afirmava o mesmo, que o ser humano pode se conectar com essa fonte de inteligência universal e receber instruções claras. Mas para isso, precisa elevar sua mente, sintonizar-se com a abundância e treinar a imaginação. Quanto mais você exercita visualizar, mais forte fica seu poder criador. Visualização não é apenas sonhar acordado. É criar imagens tão vívidas que sua mente acredita serem reais. Quando você fecha os olhos e se vê vivendo a vida que deseja, sente as emoções, ouve os sons, toca os objetos, respira a atmosfera. Sua mente começa a acreditar que aquilo já existe. E uma vez que o subconsciente acredita, ele encontra maneiras de manifestar. É como se sua mente fosse um projetor e a realidade apenas a tela. O que você projeta de forma consistente acaba se tornando visível. Mas há uma armadilha. Muitas pessoas usam a imaginação de forma negativa. Elas criam cenários de fracasso, repetem mentalmente tragédias, imaginam dívidas, doenças, rejeições. Sem perceber, estão visualizando sua própria derrota e o subconsciente, obediente, transforma isso em realidade. Por isso, Hill advertia: cuide da sua imaginação. Ela pode ser sua maior aliada ou seu pior inimigo. Se usada com propósito, cria riqueza. Se usada com medo, cria miséria. A Bíblia já ensinava em Gênesis que Deus criou o mundo a partir do verbo e da visão. Ele disse: haja luz, e houve luz. Antes da manifestação física, houve a imaginação divina. Se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, também temos esse poder criador. Nossas palavras, combinadas às nossas imagens mentais, constroem nossa realidade. Hill apenas traduziu esse princípio para uma linguagem prática, mostrando como a imaginação, usada com fé e desejo, cria riquezas no mundo material. Um exercício poderoso para você praticar é o seguinte: escolha um objetivo financeiro específico, por exemplo, ganhar determinada quantia por mês ou abrir uma empresa de sucesso. Feche os olhos e imagine-se já vivendo isso. Veja os detalhes do seu escritório, dos clientes, das transações, da vida que leva com esse resultado. Repita essa visualização todos os dias, de preferência pela manhã e antes de dormir. Associe essa imagem a uma emoção de gratidão profunda, como se já tivesse acontecido. Com o tempo, essa prática cria um campo magnético que atrai recursos, ideias e pessoas alinhadas com sua visão. Hill também enfatizava que a imaginação é fortalecida pela leitura, pelo estudo e pelo contato com mentes criativas. Quanto mais você alimenta sua mente com conhecimento e inspiração, mais material tem para trabalhar. Por isso, leia bons livros, assista a conteúdos que elevam, participe de grupos de pessoas visionárias. A imaginação precisa de combustível. E esse combustível é a informação de qualidade. Agora, quero que você pense: como você tem usado sua imaginação? Tem usado para projetar riqueza ou para reforçar escassez? Tem construído mentalmente a vida que deseja ou tem reproduzido as cenas de medo que o mundo coloca diante de você? Escreva nos comentários: minha imaginação é a ponte da minha riqueza.
Essa declaração reforça seu compromisso de usar a imaginação como força positiva. Se esse conteúdo está expandindo sua consciência, não esqueça, curta, compartilhe e se inscreva. Essa é a forma de manter essa corrente viva e espalhar essa mensagem para mais pessoas que precisam aprender a sintonizar-se com a frequência espiritual da riqueza. A imaginação é a chave que abre a porta do invisível. Quanto mais você treina, mais forte fica sua capacidade de criar. E quando essa imaginação se une à fé e ao desejo ardente, a frequência espiritual da riqueza se torna irresistível. O universo não pode ignorar um sinal tão claro, e a prosperidade se torna apenas questão de tempo. A frequência espiritual como estilo de vida, chegamos ao ponto mais profundo da mensagem de Napoleon Hill. A frequência espiritual da riqueza não é apenas uma técnica que você aplica por alguns dias, mas um estilo de vida. Não se trata de repetir frases soltas ou imaginar uma vez por semana. Trata-se de transformar toda a sua vibração em sintonia com a abundância. É mudar a forma como você pensa, sente, fala e age, até que a prosperidade se torne parte natural de quem você é. Quando Hill dizia que o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Ele não estava oferecendo um truque de mágica, mas descrevendo uma lei espiritual tão exata quanto a lei da gravidade. Você já está conectado a essa frequência. A questão é, em qual estação você escolhe permanecer? Manter-se na frequência espiritual da riqueza significa vigiar seus pensamentos diariamente. É perceber quando a dúvida tentar se infiltrar e substituí-la imediatamente por confiança. É identificar quando o medo tentar dominar e substituí-lo por coragem. É observar quando a escassez bater a porta e responder com gratidão pelo que já tem. Essa disciplina mental não é fácil, mas é recompensadora. Assim como um músico precisa afinar seu instrumento todos os dias, você precisa afinar sua mente todos os dias para permanecer em harmonia com a abundância. Outro ponto que Hill ressaltava era a importância da persistência. Muitas pessoas começam cheias de entusiasmo, mas desistem quando não veem resultados imediatos. A frequência espiritual da riqueza exige consistência. É como sintonizar um rádio. Às vezes, você precisa girar o botão várias vezes até encontrar o sinal limpo. Quem desiste no meio do processo nunca experimenta o poder da sintonia completa. Por isso, Hill dizia que a persistência é a prova da fé. Quando você continua acreditando, agindo e visualizando mesmo sem ver nada ainda, você mostra ao universo que sua convicção é inabalável. E é exatamente nesse ponto que a mudança começa a acontecer. A Bíblia reforça esse princípio em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A riqueza espiritual e material é colhida no tempo certo, desde que você continue sem desistir. O universo recompensa os que permanecem fiéis à sua visão. Outro aspecto fundamental é o propósito. Napoleon Hill alertava que enriquecer sem propósito pode levar à ruína. Quantas histórias já ouvimos de pessoas que ganharam fortunas e as perderam rapidamente porque não tinham uma base espiritual sólida? O dinheiro, sem propósito, se torna vazio, mas quando alinhado ao serviço, ao legado e ao amor, ele se multiplica e abençoa gerações. Por isso, sua frequência espiritual da riqueza deve estar conectada não apenas ao desejo de possuir, mas ao desejo de contribuir. Pergunte-se, como minha prosperidade pode melhorar o mundo ao meu redor? Como minha abundância pode transformar vidas além da minha? Essa pergunta ajusta sua sintonia e eleva sua frequência a níveis extraordinários. E aqui está o grande segredo: você já é rico. Talvez ainda não tenha percebido, mas a riqueza não começa no banco, começa na mente. Não começa na conta, começa na fé. Não começa nos números, começa na sua vibração.
Quando você declara com convicção, eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou digno, você já está emitindo a frequência correta. O universo não pode ignorar esse sinal. Pode demorar dias, meses ou anos, mas os resultados virão, porque é lei. Agora, eu quero que você escreva nos comentários: eu escolho viver na frequência da riqueza. Essa declaração pública é um compromisso espiritual. É como se você assinasse um contrato com a vida dizendo: eu não aceito mais a escassez como padrão. Eu decido viver em abundância. E ao declarar isso, você fortalece não apenas sua mente, mas também inspira outros a fazerem o mesmo. Se esse conteúdo tocou você, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Porque quanto mais essa mensagem se espalhar, mais pessoas vão despertar para o poder que já possuem. E imagine um mundo onde milhões de pessoas vibram em prosperidade. O impacto seria transformador. Encerramos este roteiro lembrando da frase que resume todo o ensinamento de Napoleon Hill: a riqueza começa com um estado de mente. Ajuste sua sintonia, cultive seu desejo ardente, fortaleça sua fé, use sua imaginação, reeduque seu subconsciente, viva seu propósito. A frequência espiritual da riqueza já está ao seu alcance. E quando você vive nesse estado, não há limites para o que pode conquistar. Porque no final, não se trata apenas de ter mais dinheiro, mas de se tornar a versão mais elevada de si mesmo, aquela que vive em paz, abundância e plenitude. E quando você se torna essa versão, o dinheiro é apenas consequência. O segredo da transmutação sexual. Energia criativa que... O segredo da transmutação sexual. Energia criativa que... O segredo da transmutação sexual. Energia criativa que... O segredo da transmutação sexual gera riqueza. Entre todos os princípios revelados por Napoleon Hill, talvez o mais polêmico e ao mesmo tempo gera riqueza. Entre todos os princípios revelados por Napoleon Hill, talvez o mais polêmico e ao mesmo tempo gera riqueza. Entre todos os princípios revelados por Napoleon Hill, talvez o mais polêmico e ao mesmo tempo gera riqueza. Entre todos os princípios, mais poderoso seja o da transmutação da energia sexual. Hill acreditava que a energia sexual é uma das forças mais intensas que movem o ser humano. Mais poderoso seja o da transmutação da energia sexual. Hill acreditava que a energia sexual é uma das forças mais intensas que movem o ser humano. Mais poderoso seja o da transmutação da energia sexual. Hill acreditava que a energia sexual é o impulso de vida, o instinto mais forte que nos conecta ao desejo, à paixão e à criatividade. Mas, se essa energia não é direcionada, pode se perder em distrações, vícios e excessos. O que ele descobriu ao analisar os grandes líderes e gênios criativos é que todos eles aprenderam a redirecionar essa energia para atividades produtivas, negócios, arte, invenções, construção de riqueza. Hill chamava esse processo de transmutação. Transformar energia sexual em energia criativa e realizadora. Pense nisso. Quantas vezes você já sentiu uma energia quase incontrolável dentro de você? Muitos a dissipam em prazeres momentâneos, mas os que entendem o segredo a convertem em foco, persistência e criação. É como canalizar um rio poderoso. Se ele se espalha sem direção, causa destruição, mas se é canalizado, gera eletricidade e prosperidade. Hill observou que homens de grande sucesso costumavam ter uma vida amorosa intensa, mas em vez de gastar essa energia de forma irresponsável, a utilizavam como combustível para suas metas. Ele não defendia repressão, mas sim sublimação. Transformar desejo físico em inspiração, motivação e força para realizar. Isso não vale apenas para os homens, mas para todos. Quando você está apaixonado, já percebeu como se sente mais vivo, mais criativo, mais disposto?
Esse estado é a energia sexual elevada vibrando dentro de você. Se usada corretamente, pode ser direcionada para projetos, negócios, estudos e a produtividade se multiplica. Agora, talvez você entenda por que muitas pessoas não enriquecem. Elas desperdiçam essa energia em distrações e prazeres passageiros em vez de canalizá-la para algo grandioso. É como ter um diamante nas mãos e usá-lo como peso de papel. Hill também dizia que as mulheres têm um papel fundamental nesse processo. Muitos homens de sucesso tinham ao seu lado mulheres que os inspiravam, despertando neles essa energia criativa e mantendo viva a chama da ambição. Mas esse princípio vale em ambos os sentidos. Relacionamentos saudáveis e apaixonados podem se tornar fontes inesgotáveis de energia para a prosperidade. Um exercício prático é observar quando você sente essa energia mais forte e, em vez de dissipá-la, redirecionar sua mente imediatamente para seus objetivos. Por exemplo, escrever ideias, estudar, trabalhar em projetos importantes. Aos poucos, você treina sua mente a associar o desejo ao crescimento. Esse é um dos segredos mais ocultos de Pense e Enriqueça. E possivelmente uma das razões pelas quais você ainda não está rico. Não por falta de talento, mas porque não aprendeu a canalizar corretamente sua força interior. E quero que você reflita agora. Quantas vezes você já sentiu um pico de energia, motivação ou desejo, mas deixou escapar em algo que não trouxe retorno duradouro? Talvez a diferença entre sua vida atual e a vida dos milionários que Hill estudou seja apenas a forma como cada um utiliza essa energia. Agora, se até aqui você percebeu o quanto esses princípios de Hill são profundos e transformadores, eu quero reforçar. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe. Isso nos ajuda a levar esse conhecimento para mais pessoas que precisam despertar para a prosperidade. No próximo trecho, vamos falar de um princípio decisivo que conecta todos os anteriores: a tomada de decisão rápida e definitiva. Porque sem ação, todo desejo, toda fé e toda energia acumulada se perdem. O poder da decisão rápida, como agir, transforma desejos em riqueza. Napoleon Hill observou algo curioso. Todos os homens e mulheres de sucesso que ele estudou tinham a capacidade de tomar decisões rápidas e definitivas, e quando decidiam, raramente voltavam atrás. Essa característica simples os diferenciava da maioria, que vive em dúvida, hesitando, pedindo opiniões demais e deixando o tempo escapar. Ele afirmava que a indecisão é filha do medo. Quem hesita demais nunca constrói nada sólido. Oportunidades passam diante de nós todos os dias, mas só se tornam riqueza para aqueles que decidem e agem. O dinheiro ama velocidade. A vida recompensa quem diz sim às oportunidades alinhadas ao seu desejo, mesmo sem ter todas as respostas prontas. Quantas vezes você já perdeu algo importante porque ficou pensando demais? Quantas vezes deixou escapar uma chance porque não se sentiu preparado? A verdade é que você nunca vai se sentir 100% pronto. A coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Hill dizia que os indecisos vivem seguindo a multidão, enquanto os decididos moldam o futuro. A decisão rápida transmite ao subconsciente a mensagem de que você confia em si mesmo. Essa confiança gera energia que atrai pessoas e circunstâncias certas. É por isso que muitas pessoas não estão ricas ainda, porque passam a vida esperando a crise passar, esperando o momento certo, esperando economizar um pouco mais, esperando ganhar confiança. Mas enquanto esperam, outros estão agindo e colhendo resultados. Agora é a hora de virar essa chave dentro de você. Decida-se hoje. Você vai assumir o controle da sua vida financeira. Vai aplicar os princípios que aprendeu aqui.
desejo ardente, fé, reprogramação do subconsciente, mastermind, persistência, transmutação da energia criativa e decisão rápida. Esses são os tijolos invisíveis que constroem a fortuna visível. Eu quero que você se pergunte, por que você não está rico ainda? Talvez porque ainda não decidiu de forma definitiva que vai ser. E a decisão é o primeiro passo para o universo se mover ao seu favor. Se este vídeo fez sentido para você, curta agora. Inscreva-se no canal e compartilhe. Escreva nos comentários: eu decido prosperar. Esse ato simples é mais do que palavras. É a declaração de uma nova fase da sua vida. E lembre-se sempre, a pobreza começa na mente e a riqueza também. Tudo o que você precisa já está dentro de você. A única pergunta é: você vai usar ou deixar adormecido?